Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus amados, graça e paz abençoados, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Eu quero falar sobre o tema os bens já realizados, a realização perfeita da obra de Cristo. Muitas pessoas dizem assim que precisam, fazer a obra de Deus e aí começam a fazer aquelas chamadas sessões de libertação, de paga-preço, de indulgência, de voto, de campanha. E quando você argumenta, essas pessoas dizem que estão fazendo a obra de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11, diz assim: Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, isto é, não feito por mãos, não desta criação. Então, observe que Cristo veio, e o apóstolo Paulo disse que ele veio como sumo sacerdote dos bens, nesse contexto da fala de Paulo, já realizados. Ou seja, ele na cruz, ele realizou, ou ele deu início a uma realização dos bens. Ele começou a boa obra na cruz. E Paulo disse também que, na carta aos Filipenses, que ele é fiel para completar a obra que ele começou. E a minha pergunta é, ele completou essa obra ou ainda falta completar? É claro que ele completou. Agora, quando nós pegamos a Bíblia e olhamos dentro de uma ótica, dentro de uma concepção da religião evangélica, você vai encontrar muitas contradições por falta da revelação da graça de Deus. Por exemplo, o evangélico tradicional, eles dizem que através deles, Deus está ali desfazendo algumas obras, algumas situações satânicas, quebrando laço, Eles dizem que Deus está libertando aquela pessoa da opressão do demônio. Eles dizem que estão ali desfazendo das obras de Satanás pelo poder de Deus. Mas quando nós vamos para a palavra, o que é que nós encontramos na palavra? É algo que ainda vai ser feito ou algo que foi feito por meio de Cristo? É claro, como eu falei, por eles não interpretarem esses textos devidamente dentro do contexto, eles vão criando probabilidades e situações. Um exemplo é aqui mesmo na carta aos Hebreus, no capítulo 2. Olha lá, Hebreus capítulo 2, no versículo 14. Olha o que diz. Todo mundo, todo evangélico tem essa Bíblia e tem esse texto. Hebreus 2,14 diz assim: Portanto, eu vou ler de uma forma simples, natural, como a religião entende. Mas vamos agora confrontar esse entendimento. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que, pela sua morte, derrotasse, ou em outra tradução, aniquilasse, que dá o mesmo sentido de destruído,
aquele que tinha o poder da morte, vírgula, isto é, o diabo. Aí no versículo 15 diz assim, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, a minha primeira pergunta para esses amados irmãos é o seguinte: já que o diabo, essa criatura das trevas, tem tanto poder que vocês andam lutando contra ele, e vocês, naturalmente, também falam, ensinam que demônios até existem vários, espíritos, mas diabo e Satanás, dentro de uma ótica religiosa, só existe um, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Satanás e diabo é o mesmo ser, mas é um ser único, não é isso? Não são dois, três. Vocês, irmãos da religião, vocês pregam que o diabo, o Satanás, ele não tem os atributos de Cristo, por exemplo, de Deus. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente, não é isso? Refresca minha memória aqui nos comentários. Para a religião, o diabo é onisciente, onipresente, onipotente? Não é. Então, para a religião, o diabo é um ser que não possui esses atributos de estar em dois lugares, né? Onipresente ao mesmo tempo. Ele não tem a onisciência, ele não pode sondar o que está na tua mente, só Deus sabe. E ele também não é o único potente, poderoso, ele não é o único, é isso? Então, se ele não tem esses atributos, como é que a Bíblia que vocês pregam diz aí na Bíblia de vocês que pela morte de Cristo ele aniquilou, derrotou, destruiu aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, se Cristo destruiu, como diz o texto, e vocês dizem que acreditam na Bíblia, por que vocês estão dizendo que o diabo está solto? Ou por que vocês estão dizendo que o diabo vai ser solto se, segundo a Bíblia, ele foi destruído? Viu a falta de coerência? Viu como é fácil um crente hoje ser manipulado sem a devida revelação da graça de Deus? E eu falo isso para nossa tristeza, porque é triste ver tantos filhos de Deus andando na mentira, no engano. Porque o texto é claro. Visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas para que pela morte derrotasse, aniquilasse, destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, se Deus destruiu o diabo, que vocês acreditam que é um ser espiritual, porque é claro que aqui dentro do contexto a gente sabe que não é um ser espiritual, não tem nada a ver, mas estou passando a bola para vocês. Já que vocês dizem que o diabo, Satanás, é um ser espiritual e que está aí destruindo o mundo, causando guerra, etc, etc, por que é que a Bíblia diz que Jesus destruiu ele, aniquilou ele? Então existe quantos diabos existem então? Quantos seres espirituais chamados Satanás existem? Se o que está na Bíblia, esse da Bíblia que vocês acreditam, ele foi destruído. Ele foi derrotado. Quer ver outro texto também? E aqui nós temos várias situações. Olha a profecia de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vocês, eu estou aqui me referindo a vocês, aos irmãos da tradição religiosa que não tem esclarecimento como nós que conhecemos o Evangelho da Graça já passamos dessa fase. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim, ó, depois da queda ali, aquela situação toda,
Diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher. Aqui é a sentença da serpente. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça. A descendência da mulher iria ferir a cabeça da descendência, não é da serpente, tá bom? A descendência da mulher iria ferir a cabeça da descendência da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Então a serpente iria ferir o calcanhar da descendência da mulher, e a descendência da mulher iria pisar, ferir, esmagar a cabeça da serpente. Não, irmão, mas aqui está ferir, não está dizendo que iria destruir, está dizendo que ia deixar ferida. Mas não está dizendo que era na serpente, nem no diabo, nem em Satanás. Estava dizendo que era na descendência. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos ler novamente? E porém inimizade entre ti e a mulher. Então entre você e a mulher, entre a serpente e a mulher, haveria uma inimizade. Aí, vírgula. E entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá, a descendência da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então a serpente iria ferir o calcanhar do descendente, e o descendente iria ferir a cabeça da serpente. E onde é que entra aqui o diabo, Satanás? Não entra. Porque, não, mas aqui é o diabo. Se aqui foi o diabo, então lá na carta aos Hebreus que nós lemos, diz que o Senhor destruiu essa serpente, então. Aniquilou, matou, e agora? Como é que fica? Como é que fica o crente aí dizendo que está desfazendo as obras do diabo? E o que foi que Jesus fez, então? Tem outro texto interessante. A carta de 1 João. Olha lá, 1 João. Vamos lá, 1 João. No capítulo 3, no versículo 8 em diante. Preste muita atenção. 1 João, capítulo 3, 8 em diante. Aqui nesse capítulo tem uma revelação importantíssima acerca da serpente lá do jardim, de Gênesis 3,15. Diz assim, 1 João 3, 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Pronto. Aí a religião diz que o diabo aqui é a serpente, que era Satanás, que caiu do céu, BBB, bababá. Então vamos lá. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então vamos supor que esse diabo aqui seja supostamente aquela serpente lá, que é uma figura de linguagem, que não tem nada a ver. Aí diz o texto: para isto se manifestou o Filho de Deus. Olha o que o texto está afirmando. Para isto se manifestou os filhos de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. A minha pergunta é: cadê as obras do diabo? Porque se existe no mundo obras do diabo, de um pseudo-ser espiritual, Jesus destruiu o quê? Então Jesus mentiu? Então Jesus é uma fraude? Porque diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Querido, você não está vendo que isso aqui é uma linguagem deturpada? Diabo aqui é o mesmo que inimigo. Diabo aqui está falando da depravação humana, do erro do coração do homem. Como o próprio Jesus disse, do coração do homem é que vem o adultério, o homicídio,
os roubos, vêm do coração, e o coração ali é a mente, é a fonte do pensamento, é a fonte da razão. Então Jesus não estava se referindo a uma criatura, Jesus estava se referindo a uma condição humana depravada, caída. Só que isso aqui é uma tradução deturpada, tendenciosa. Isso aqui não é o apóstolo João falando. Isso aqui são traduções, cópias, mais cópias. Que nesse caso aqui, o João Ferreira de Almeida, ele teve a brilhante ideia de colocar um diabo aqui, ainda colocou com D maiúsculo, para impressionar e as pessoas lerem e achar que aqui está se referindo a uma criatura das trevas. Não é. Porque mesmo se fosse, olha o que o próprio texto vai esclarecer. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ponto. Mas aí, o texto continua. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então Deus, Jesus, se manifestou e destruiu as obras do diabo. Então não existe mais as obras do diabo. Então só aqui eu encontrei 3 situações. Gênesis 3,15 disse que a descendência iria esmagar, pisar, ferir a cabeça da serpente. Hebreus 2,14 diz que pela morte de Jesus o diabo foi destruído, foi aniquilado. E 1 João 3,8 está dizendo que ele destruiu as obras do diabo. Então, em todos os textos que nós lemos, em um texto, Jesus, o Senhor, a descendência, feriu. No outro, a descendência destruiu, Hebreus 2,14. E no outro aqui, em João, diz que o Filho, Jesus Cristo, a descendência da mulher, desfez as obras. Então, ele feriu, Gênesis 3,15, se vocês forem interpretar como um ser espiritual, que não é. Mas eu estou fazendo uma leitura natural das Escrituras como vocês acreditam. Então, Gênesis 3,15, ele feriu a cabeça da serpente. Hebreus 2,14, ele matou, destruiu, aniquilou o diabo. 1 João 3,8 diz que ele ainda desfez das obras. Sobrou o que do diabo? Sobrou o que do pseudo-diabo se ele feriu, destruiu e ainda desfez as obras que estavam feitas? Viu como é fácil manipular a mente do evangélico? Porque apenas leem, mas não compreendem e dão amém para tudo que o pastor prega lá no pseudo púlpito. E aí, irmão Elcio, tem mais alguma coisa? Olha, o texto vai continuar. 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Ele peca, mas não peca habitualmente. Porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Aí vem agora o 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Mais uma vez aparece a expressão diabo, presta atenção. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12, preste atenção. Não sendo como Caim, que era do maligno ou do diabo. Não sendo como Caim, dependendo da tradução, que era do maligno, que era filho do maligno, filho do diabo. E Caim era filho do diabo? Quem era o pai de Caim? Vou te levar lá daqui a pouco. Não sendo como Caim, que era filho do maligno, filho do diabo, e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Caim era irmão de quem? De Abel. Abel e Caim eram filhos de quem? De Adão e Eva. E por que aqui João diz, não sendo como Caim, filho do diabo, filho do maligno?
Porque o maligno e o diabo se refere ao ser humano que caiu. Não se refere a um ser espiritual. E quem era esse ser humano que caiu? Caim aqui era filho do diabo, filho do maligno. Mas quem era o pai de Caim? Volta de novo. Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, dando à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Então Caim era filho de quem? Caim, ele era filho, descendente direto de quem? De Adão. Então quem era aqui? Quem era filho do diabo em 1 João 3,12? Caim. Quem era filho do maligno? 1 João 3,12? Caim. E quem era o pai, o maligno? O texto diz aqui que o pai, o maligno, era Adão. Porque Deus deu uma ordem para Adão. Deus não deu uma ordem para a serpente. Deus não deu uma ordem para o pseudo Satanás. Deus não deu uma ordem para o diabo. Deus deu uma ordem para Adão. Não coma. E ele foi comeu. Ele que desobedeceu. Porque é do coração do homem. Por isso que disse Jeremias, enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. Quem caiu foi Adão. Ah, mas a serpente é uma figura de linguagem mostrando a malícia humana. A depravação, a queda humana. Ah, mas a mulher que comeu e deu a Adão. A narrativa diz que a mulher comeu do fruto e deu a Adão. Mas Deus disse para Adão não comer. Não disse para a mulher não comer. A mulher podia comer o fruto que ela quisesse. Deus deu a ordem para Adão não comer. Foi Adão que desobedeceu. Paulo fala a Timóteo, lá em uma das suas cartas, que o homem não foi enganado. O homem não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, ela caiu. Se o homem não foi enganado, ele estava consciente. E ele era consciente. Então ele fez porque ele quis. Tem nada a ver com o ser espiritual que iludiu ele, ou que a mulher que iludibriou ele. Ele fez conscientemente, ele fez porque ele quis. Então ele era o maligno. Ele era o maligno. Ele era o homem carnal. Ele era o Adão terreno, que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Então vamos continuar. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: pois, como em Adão, não é na serpente, não é no diabo, não é em Satanás. Pois, 1 Coríntios 15, 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Aí vai ter a ordem, né? Mas aqui vai continuar o texto falando sobre a questão de Adão. Né? Agora eu vou ler o versículo 40, vai narrar bem isso aqui. O versículo 45, diz assim, eu li o versículo 22, agora eu vou ler o versículo 45 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o que caiu. O segundo, o último homem, o último Adão, espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. Primeiro foi Adão, o animal, e depois o espiritual, Cristo. 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, Adão. O segundo homem é do céu, Cristo. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o terreno, Adão, tais também os terrenos, aqueles que têm a natureza maligna, adâmica. Por isso que Caim era filho do maligno, que ele tinha a natureza do pai Adão. E qual o celestial, Cristo, tais também os celestiais, os filhos de Deus. Então, Adão, o pai maligno, e a sua descendência, Caim e sua descendência maligna, filhos do maligno. Cristo, o pai dos espíritos, espiritual, e sua descendência, os espíritos aperfeiçoados,
filhos de Deus. Entendeu? Não tem nada a ver com ser espiritual, tem a ver com duas naturezas, uma do céu e uma da terra, tem a ver com dois Adão, um terreno, um natural e um espiritual. É disso que a Bíblia fala. É disso que a Bíblia revela. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, aquele que caiu, a natureza terrena, traremos também a imagem do celestial, a santidade do Pai em nós. Tem mais, irmão? Tem. E aqui eu vou finalizando em Romanos capítulo 8, versículo 12 em diante. Capítulo 5, melhor dizendo. Capítulo 5, versículo 12 em diante. Ah, mas o diabo caiu do céu e ele trouxe o pecado para a terra? Não, a Bíblia nunca falou disso. Em momento nenhum a Bíblia diz que uma criatura caiu do céu. Ah, você está lendo lá em Apocalipse capítulo 12, que fala que houve batalha no céu. Primeiro que céu ali não é o céu de Deus. Está falando ali lugares altos, está falando lugar de poder. Ali era a dinastia herodiana, ali era os poderes romanos, ali era a briga com os judeus. As batalhas ali não era no campo espiritual, era física mesmo. Porém, as guerras que aconteciam lá até o ano 70, e no ano 70 foi tudo destruído. Porém, João está preso na ilha de Pátimo, falando em figura de linguagem para as 7 igrejas da Ásia Menor. Só isso. Tudo em figura de linguagem. Diabo, Satanás, antiga serpente, estava falando de toda a descendência de Adão, de todo maligno, de todo homem mau, homem mentiroso, homem perverso. Só isso. Então de onde veio o pecado? Qual foi a origem do pecado? Os evangélicos dizem que foi no céu. Mas é o que a Bíblia diz. Romanos 5, 12 em diante. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado entrou no mundo por quem? A religião diz que foi pelo diabo que caiu do céu. Não, a Bíblia diz que foi pelo homem. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, que homem? Adão. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Satanás, desde o diabo? Não, desde Adão. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, que era o cumprimento da lei, né? Moisés não conta até o personagem Moisés, conta até o cumprimento da lei. Jesus de Nazaré cumprindo a lei de Moisés, tá bom? Então, desde Adão até o cumprimento da lei na cruz, que Jesus cumpriu, o pecado estava reinando ali, aquele pecado que era pecado de Adão, que tinha entrado no mundo. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Então o texto é claro, diz que o pecado entrou por um homem, entrou por Adão. E pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Não diz que o pecado entrou por Satanás, que o pecado entrou por um diabo, por uma criatura que caiu do céu. Não fala nada disso. Fala que o pecado entrou pelo homem. Quando não tinha lei, o pecado não era imputado. Quando Moisés chegou e aplicou a lei, o pecado foi levado em conta. A lei dava força ao pecado. Jesus na cruz se tornou maldito porque as cobranças da lei, o pecado que havia debaixo da lei, recaiu tudo sobre Cristo na cruz. Por isso que estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele levou na cruz as maldições do seu povo que viveu debaixo da lei. Porque a lei era um ministério de condenação e morte, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, nos versículos 4 até o versículo 16. Então, queridos, as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem associar esses eventos, essas situações
e preferem viver espiritualizando aí o que não existe. Deixa eu ver meu fone, tá tudo certo ainda. Vamos lá. E agora eu vou encerrar em outro texto que é bem polêmico e os irmãos às vezes leem e não compreendem. É João capítulo 8, versículo 43 em diante. Diz assim, João capítulo 8, versículo 43 em diante. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir as minhas palavras. 44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é esse? João 8,44. Isso aqui estava falando de uma natureza humana, terrena, de Adão. O pai da mentira, aquele que o Senhor disse assim, Adão, onde você estava? Por que você se escondeu? E ele começou a inventar coisa, mentir. Deus disse, mas Adão, pô, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Ele começou a mentir. Não, foi a mulher que tu me deu. Adão, você estava onde? Ah, eu estava nu, fiquei com vergonha, me escondi. Mentiroso. Porque ele sempre esteve nu e nunca se escondeu. Ele só se escondeu depois da consciência que ele caiu, ele desobedeceu, ele errou o caminho. Então, isso aqui é uma alusão à natureza adâmica. Não é que o personagem Adão estava vivo, mas a sua descendência estava viva. E os judeus aqui eram essa descendência de Adão. Essa descendência que não obedecia a Cristo. Essa descendência que não ouvia a palavra de Cristo. Que Cristo dizia, vocês não podem ouvir a minha palavra. Vocês não podem suportar a minha palavra. Por quê? Porque vocês têm por pai o diabo. E querer satisfazer o desejo dele, que ele é homicida e pai da mentira desde o princípio. Outra coisa, homicida é quem mata. Me mostra na Bíblia um texto que um pseudo-ser espiritual matou alguém. Agora eu te mostro na Bíblia que Adão matou. Foi o que eu acabei de ler em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte e a morte passou a todos os homens. Ou seja, quando Adão cai, Adão mata, porque Adão morreu e também matou. Adão era homicida. Homicida não era um ser espiritual chamado Satanás. O homicida é quem mata, e quem matou foi Adão. Foi Adão que matou com o pecado. Por isso que o Senhor disse, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque era mentiroso, porque nele não há verdade, e quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai, porque teve origem, a origem da mentira foi lá. A origem da mentira bíblica não foi no céu, como diz os religiosos, não, porque o diabo fez uma reunião lá com os anjos e começou a acusar Deus de hierarquia, de ditador. Não, isso não existe na Bíblia. Isso é uma invenção religiosa evangélica. Quem criou a mentira foi Adão. A origem da mentira foi na terra, não foi no céu. E outra coisa, se no céu não entra pecado e os crentes vivem tudo louco para deixar o pecado, para ir para o céu, porque o céu não entra pecado, que Deus é esse que deixou o pecado vir do céu? Se no céu não pode entrar pecado e os crentes vivem trabalhando a vida inteira, lutando contra o pecado para deixar o pecado na terra e ir para o céu sem pecado, como é que o pecado veio do céu? Como é que o pecado se originalizou no céu? Como é que Deus permitiu criar o pecado no céu? E outra coisa, e se Deus permitiu o pecado no céu, quem criou o pseudo-diabo no céu? Se Deus permitiu o diabo se rebelar no céu, então a falha não foi do diabo. A falha teria sido de Deus, que criou uma coisa e não soube controlar. Ah não, irmão, mas é porque Deus deu livre-arbítrio a Satanás. Para com essa conversa, irmão. Deus nunca deu livre-arbítrio aos seus seres angelicais. Seres angelicais, exército celestial, eles trabalham em favor de Deus. Tanto para o bem como para o mal. Eles fazem a vontade de Deus Pai e acabou. Lembra daquele anjo que Deus mandou para matar 185 mil assírios? Quem mandou matar os assírios? Não foi Deus? Então foi o anjo que decidiu ir lá e matar os 185 mil assírios? Ou foi Deus que mandou?
Porque anjo, ele não entende, ele não tem vontade própria, ele se inclina à vontade do Pai. O que ele faz, ele está agradando o Criador. Então como é que um pseudo ser espiritual, ele teve uma ideia brilhante de se rebelar contra o Deus Criador? Ah, mas você nunca leu lá em Jeremias, em Isaías, não, que diz que ele disse assim: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus e eu serei semelhante ao Altíssimo. Já li. E aquilo ali não tem nada a ver com ser espiritual, tem a ver com a soberba de Nabucodonosor. Ah, mas você nunca leu também Ezequiel, capítulo 28, que ele disse assim: eu sou Deus, e eu vou colocar minha cadeira no meio dos mares, e lá eu me assentarei. Já li. E Deus disse: tu não és Deus, tu és homem, e como o homem vai morrer, e os homens da terra verão você sendo transpassado pela espada. Já li. Aquilo ali não tem a ver com ser espiritual, tem a ver com o rei de Tiro, um rei chamado Irão. Nós temos uma mensagem aqui, um estudo falando sobre isso. Então nem em Isaías, nem em Ezequiel, nem em Apocalipse capítulo 12, em nada disso está se referindo a um ser espiritual. Mas estava se referindo a governos contemporâneos, a governos naquele tempo, naquele período, naquelas situações onde homens prepotentes, soberbos, gananciosos, queriam se colocar como se fosse Deus. Como o próprio Nirod, que levantou a torre e queria comandar tudo, e Deus foi lá e destruiu tudo. Só isso. Então, irmão, nós temos que pregar ainda muito, muito o evangelho da graça para essas pessoas se libertarem desse câncer romano, dessa enganação bíblica deturpada, que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Com essa adulteração que caiu na mente das pessoas e as pessoas vivem embriagadas. Então, irmão, não existe um ser espiritual chamado diabo, nunca existiu um ser espiritual chamado Satanás. Todas as mensagens que se referem ao maligno, a Satanás, o diabo, se referem a uma falha do homem, a uma queda humana, porque diabo no original, diabolos, quer dizer aquele que se opõe ou aquilo que se opõe. Satanás quer dizer um adversário. Eu tenho um Satanás na minha vida, alguém que se coloca contra mim. Os diabos da minha vida são as coisas que se levantam contra a minha vontade e eu preciso lutar contra para vencê-las. Não é ser espiritual. Não é um confronto espiritual. É um confronto comigo mesmo, com as minhas ideias, com as minhas vontades, com as minhas paixões, sabe? Com a minha natureza humana, que muitas vezes me inclina para fazer o que é errado. Não tem nada a ver com ser espiritual. Se as pessoas se conscientizassem disso, seria muito mais fácil viver e serem de fato responsabilizadas pelos seus atos. Mas, enfim, é melhor atribuir a um ser espiritual que entra, que sai, porque aí vive a vida toda dizendo que está lutando para desfazer as obras do diabo, está lutando para isso, está lutando para aquilo, e tudo em vão. Infelizmente. Tá bom, meus queridos, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham sido edificados. E eu tenho certeza que se você está assistindo essa mensagem pela primeira vez, pode ter se chocado, mas continue aí. Temos outras mensagens, outros estudos aí. E que você esteja aí com a sua mente aberta para ouvir e aprender muita coisa aí que talvez você nunca ouviu, tá bom? Graça e paz. E sim, eu não perdi a fé não, pelo contrário, agora é que eu vivo por fé. Porque eu creio nas Escrituras de uma forma reveladora pela palavra e não de uma forma mística pela religião. Bom? Graça e paz, até a próxima.